tarde, mais um episódio do programa Cash Rio. Bom, hoje nós vamos falar sobre hipnose clínica e, logicamente, sobre vidas passadas, TVP, não é isso? Bom, hipnose não tá baseada em ciência, tem nada a ver com a religião. O entrevistado de hoje é José Gonçalves, ele é teólogo, psicanalista, parapsicólogo e fundou o Instituto Mente Sadia, onde eu estudei e fiz parapsicologia, né? E, bom, boa tarde. Boa tarde. João, eu gostaria que você falasse como é que você fundou, né, a Mente Sadia, como é que foi trabalhar com hipnose, né? Como é que você despertou com a hipnose, vidas passadas? Me conta essa história. Isso. Bom, eu primeiro fui me tratar e acabei num curso de vigilantemente, que eu costumo dizer até que o curso vigilantemente é o curso que tinha que ser dado para crianças. Vigilante da mente. Isso, que tinha que ser dado para crianças para aprender a vigiar a mente. É o orai e vigiai, certo, que Jesus ensinou, né? Que realmente a pessoa vigilante da mente, ela realmente é feliz. Engraçado, eu costumo às vezes com os meus pacientes, bota uma fitinha, ou então bota um alarme daqui 2 minutos para saber o que você está pensando. Exatamente, isso é vigilância da mente. É vigilante da mente. Aí muda o comportamento total da pessoa. Porque você fica pasmo com o que você tá pensando no momento. Você acha assim, não, eu tô bem, não tô pensando nada. Mas você tá pensando milhões de coisas. A mente fica voando, né? Então, aí me ofereceram lá o curso parapsicologia. Eu fiz por fazer, né? Que eu trabalhava, era comerciante, né? Aí fiz curiosidade. Quando chegou na aula de hipnose, aí eu me fascinei. Eu assim, não é possível que isso existe, né? Realmente eu me fascinei. E aí terminei o curso para psicologia e eu fui fazer, então, me fascinei por hipnose, fui fazer um curso de hipnose no Instituto Brasileiro de Hipnose, até uma psicóloga lá da Zona Sul. E aí eu me apaixonei cada vez mais, eu fui aprofundando. E nesse curso eles deram a hipnose, sim, e depois então eu fui fazer outro curso de hipnose, achando que eu não sabia hipnose, tá? Aí eu fiz um curso com um médico na Unirio, lá em Botafogo, um curso de hipnose, aí já com regressão de memória, tá? E teve a tal TVP, né? Que todo mundo quer saber, né? E remodelagem. A remodelagem O que quer dizer remodelagem? A remodelagem é você remodelar comportamentos que a pessoa tem, trocar um comportamento por outro. Por exemplo, quando a pessoa fuma e deixa de fumar, geralmente ela vai comer muito. Então ela trocou aquele modelo de comportamento por um que não foi muito satisfatório, que ela vai engordar, né? Ela vai engordar. Como o Freud dizia que tudo é uma troca de sintoma, né? Sim. Eu falava exatamente isso, que tudo é uma troca de sintoma. Porque às vezes as pessoas até falam, não estou curada. Não, você mudou de sintoma. Mudou, exatamente. O Freud, inclusive, na época ele deixou a hipnose, porque realmente era uma troca de sintoma. Volta tudo novamente. Porque naquela época a hipnose era só sugestão. Então, se sugestionava a pessoa, por exemplo, tem medo de elevador. Aí dava a sugestão 15, 20 minutos que a pessoa ia sentir bem andar de elevador, ficava repetindo, e ela saía andando de elevador. Quer dizer, seria ela, né, no relaxamento, e a ela pessoa grava exatamente aquilo no subconsciente, ou inconsciente, que vai chamar. É que todo mundo acha que hipnose é aquela coisa assim, que aparece na televisão, né? Isso, hipnose de palco, né? Isso, de palco. Aquilo ali é uma brincadeira. Aquilo ali até faz mal. Exatamente. Mas é mesmo hipnose.
Assim como você pode sugestionar que a pessoa, por exemplo, um flamenguista vestir a camisa do Vasco, você gritar Vasco, ele até aceita. É a mesma hipnose. Assim era a hipnose antiga, a sugestão. Uma pessoa, por exemplo, aparecia com uma hemorragia intrauterina. Então eles ficavam repetindo, eles não mentiam. Você tem uma hemorragia intrauterina. Só que a partir deste momento, as suas células começam a se contrair e a hemorragia começa a diminuir. 15, 20 minutos a mesma frase, aí a pessoa, o que é que acontecia? A hemorragia acabava, mas não curava. O problema da hemorragia estava lá, ou seja, então realmente depois voltava, a mesma coisa, sempre que dava sugestão, ela saía bem, saía andando de elevador, a hemorragia diminuía, acabava, mas não curava, né? Não curava. Aí, na época já de Freud, tem o caso da Ana O. A Ana O ele se visualizou, foi lá atrás, vendo ela era empregada doméstica, e vendo a senhora lá que ela trabalhava, vendo o cachorrinho tomando água lá do copo da senhora, ela ficou com asco, com nojo, e foi acumulando tudo, que ela tratou do pai, ficou fraca, fragilizada energeticamente, e aí então foi o caso que... É mesmo que a sugestão, né? Às vezes a criança é para perder a chupeta, né? Isso. A mãe fala, então, olha, caiu perto ali, né? Exatamente. Olha, tá fedendo. Isso. Então, exatamente, a criança deixa. Isso. Deixa a sugestão noturna para deixar de fazer xixi. Isso, exatamente. Nos primeiros 5 minutos de sono, a criança está em alfa, fica pestaneando, dá a sugestão, 5 minutos de sugestão, que ela vai acordar. Acho que eu vou fazer isso com meu marido. Pode fazer, então. Posso fazer, né? Aí ela deixa de fazer xixi. Então, mas aí, então, na época do Freud, entrou numa regressão, o caso da Ana O entrou numa regressão, onde ela viu isso tudo e resgatou. Ela diz, como se fosse tirando ferrugem de uma chaminé, ela dizia, como se fosse fumaça saindo. Ela via isso. E aí ela se curou. Por quê? Ali ela resgatou o quê? A energia que causava aquelas pulsões todas. Tá vendo? A hipnose clínica é exatamente isso. A partir do Erickson, ele já veio com a hipnose rápida, moderna, sem precisar fazer aquele trabalho todo antigo, de cansaço da vista, entendeu? Aquela coisa toda. Não precisa com pêndulo, né? Exatamente. A hipnose é uma coisa muito simples, então. Aí a gente ensina, inclusive, no curso para psicologia, em 4 aulas da hipnose, a pessoa vai sair sabendo de hipnose, né? Então, a hipnose, ela te leva aqui, exatamente, abrir a caixa do teu inconsciente, que é o teu corpo emocional. Exatamente. Ela é o reservatório que ele guarda tudo. De bom e de ruim. Do bom e do ruim. Então, eu até costumo na aula de hipnose, às vezes digo assim, vamos ver se você consegue, eu faço a hipnose, digo assim, vai no momento mais alegre que você teve até aos 2 anos de idade. E a pessoa não lembra. Não lembra. Mas imediatamente vai vir na mente dela, ela brincando no cavalinho, ela bem na mente dela, ela sente aquela alegria. Então, o inconsciente, que é o nosso corpo emocional, ele guarda tudo, é o reservatório de tudo, né? Aí então, a hipnose clínica, junto com a regressão, ela vai trabalhar exatamente o quê? Ela vai trabalhar as emoções que ficam reprimidas, a causa. Sim.
Aí você trabalhando a causa, aí já não é uma hipnose só sugestiva, como era antigamente no início. Sim, tá? sim. Você, por exemplo, todas as doenças que ainda não viraram doenças físicas, elas se tratam muito bem com a hipnose e regressão junto, né? A regressão junto. Então, por exemplo, asma, bronquite, sinusite, enfim, todas alergias, qualquer tipo de alergia, sim, depressão, pânico, isso não são doenças físicas. Sim. Não são doenças físicas. Elas são doenças emocionais, que ainda não viraram doenças físicas. Sim, ainda não, né? Ainda não, exatamente. Então, por quê? Qual é a causa da doença do nosso corpo? São exatamente as emoções e os sentimentos negativos. Que a emoção carrega, né? Isso. Que os sentimentos e emoções negativas que desequilibra o nosso sistema hormonal, mineral, molecular, adrenalina, endorfina, serotonina, e aí vem as patologias, as doenças físicas, né? Incrível que pareça que as pessoas acham que o corpo adoece sozinho, né? Aparece uma doença, eu gosto muito, não sei se você conhece, os livros da Metafísica da Saúde. Sim. Eu uso muito aqui com meus pacientes e falo para eles, gente, isso é emocional, vamos lá buscar exatamente o que está acontecendo com você. Aí eles ficam, mas gente, o corpo não tem vida própria, é a mente. Exatamente. A mente é o controle. Sim. A mente é o controle. E é um corpo energético exatamente como o nosso corpo. Só que tem o corpo emocional, junto com a mente. Aí depois tem o perispírito físico. Sim. Tá? Tem o perispírito físico. Então, a mente, ela é exatamente através da repetição, tudo que se repete, o inconsciente vai sugando para livrar a pessoa do sofrimento. Sim, claro. Entendeu? Por exemplo... Para dar uma sobrevida, né? Isso. Porque na verdade o cérebro quer te proteger. Isso, ele sempre quer te proteger. Ele sempre quer te proteger da dor, mas na verdade ele te coloca sempre na dor. Sim. Você olha que inclusive as doenças autoimunes, como esclerose múltipla, lúpus, artrite reumatoide, essas doenças, elas são doenças criadas pela própria pessoa. Eu já tive uma paciente com artrite reumatoide. Eu tenho artrite reumatoide, apareceu tem 3 anos. Hoje eu faço um tratamento com abelha, picada de abelha, um tratamento totalmente natural, né? Graças a Deus não tomo nenhum remédio, né? Vamos dizer assim, é só o tratamento natural. Vim buscar aqui no livro Metafísica da Saúde e aí descobri por quê, né? Eu criei isso. Agora, dizem também, aí já vamos entrar em outra área, que é uma coisa kármica. Eu já trouxe também isso. Tem, eu já trouxe isso. Né? Em algum momento ele ia aparecer. É lógico que também tem a parte kármica, né? O karma também tem. Não vamos colocar não vamos colocar, só a causa. Mas geralmente, por exemplo, eu sou diabético, tá? E então eu e a minha irmã mais nova somos diabéticos, as 2 mais velhas não são. Aí você olha, as 2 mais velhas, elas tiveram uma vida totalmente mental, não trataram mal a mente, como eu e a minha irmã mais nova tratamos. Então, automaticamente, nós 2, é genético, meu avô era diabético, então nós nos tornamos diabéticos. Por quê? Porque exatamente a diabetes tem muito a ver com o estômago, duodeno e pâncreas, a digestão, entendeu? Sim. Então, se você tem muita preocupação, automaticamente você vai acabar se tornando. Raiva ataca o sistema hepático, fígado e vesícula, a pessoa pode ficar à loucura, entendeu? Então, preocupação, estômago, duodeno e pâncreas, medo, o sistema renal, rins e bexiga, às vezes as pessoas levam o susto e se urinam todas. Uma vez eu falei assim para um cliente, falei assim, ele estava com um problema, ele tirava a pedra do rins
já tinha feito, acho que 15 cirurgias para tirar a pedra, né, laser do rim. Eu falei, nossa, você tá com algum problema com seus pais, com a sua mãe, com a família em si? Não, eu amo a minha família, sabe, eu amo minha mãe, eu só não gosto da minha irmã. Eu acho que a minha mãe tá querendo dar a herança para ela e eu não acho justo. Eu falei, entendi, então não tem problema nenhum. Exatamente. Então, quer dizer, então repara, o maior problema é a repetição mental, porque tudo se transforma em transtornos obsessivo-compulsivos. Na verdade, nós não temos controle sobre nada. Hoje eu estava falando sobre isso. Nós não controlamos nada, né? Deixa, você já fez o seu papel, você já batalhou para aquilo ali. Agora deixa, porque você não tem esse controle. Essa preocupação de quê? A sua preocupação vai mudar o quê? Exatamente. Então, você olha, então, essa repetição, eu até costumo, até logo na primeira aula, eu digo assim, repara, o neném nasce, quantos movimentos ele faz até conseguir andar? Nossa! Quantas vezes ele repete movimentos de força até conseguir andar? Aí depois que anda, a repetição que ele faz para falar, tá? Aí dirigir, você olha, quando você está aprendendo a dirigir é mental, é no aqui e agora. Quanta repetição você faz, depois que grava, vira automático. Sim. Tudo é automático. Só que os sentimentos negativos, a raiva, o medo, a preocupação, a tristeza, a mágoa, o ódio, enfim, culpas, esses sentimentos, quantas vezes as pessoas repetem? Isso daí está sendo gravado através dessa repetição no nosso inconsciente. Eu costumo dizer para todos, cuidado com as palavras. Isso. Cuidado com as palavras. Não, eu tô brincando, eu tô falando sem querer. Não, isso é brincadeira. Gente, não existe. Pra mente, ela não sabe o que é real e o que é verdade. Então, qualquer coisa que você fale negativo, qualquer palavra negativa, ela tá registrando como verdade. Isso, exatamente. Então, o que é que acontece? A gente trabalha, a parapsicologia, ela trabalha exatamente com as emoções que estão reprimidas. Então, às vezes perguntam, dá para trabalhar o que com a regressão? Aí eu digo assim, tudo. Tudo. Porque tudo está reprimido. Tudo. Mas dá para trabalhar qualquer coisa. A pessoa, por exemplo, tem... Eu já tive uma paciente, até foi na sala de aula. Ela tinha muita raiva da mãe. Dá para trabalhar raiva? Ela teve uma explosão na hora da regressão de memória. Tanta raiva que ela tinha da mãe. Como fosse uma catarse, Não, é uma catarse mesmo. É uma né? catarse mesmo. Ela coloca para fora toda aquela raiva que estava represada. Exatamente. Então, dá para trabalhar tudo que você... A pessoa tem, por exemplo, sinusite, asma, bronquite. Vai na causa. Uhum. Qual é a emoção que causou aquilo? Foi a emoção que causou. Em algum momento, ou foi criança, em algum lugar fechado, algum lugar úmido, ela resgata aquilo, acaba. Exatamente. Acaba. Então, tem que resgatar. Agora mesmo eu recebi um menino, 12 anos, que faz xixi na cama. Tá? Aí, então, ele já é muito ansioso, muita coisa. Então, trabalhei com hipnose, aí fiz uma limpeza de tudo que ele recebeu na gestação. Tudo negativo que a mãe passou para ele na gestação. Que a mãe sentindo, a criança sente. Com certeza. Sente. Ela manda a mensagem para aquela criança. Exatamente, sente. E se ela é ansiosa, se ela tem lá os medos, ela vai passando para essa criança. Tudo. Aí fez a limpeza na gestação, primeira infância até os 12 anos, aí entrei liberou aquela ansiedade, que a ansiedade geralmente vem da gestação. Aí liberou aquela ansiedade toda que ele tinha, né? Aí eu entrei com a ressignificação, a reprogramação mental. Sim. Aí entra com a repetição, a hipnose antiga, né? Reprogramando, xixi acabou, vai acordar, sempre que der vontade vai acordar.
Aí foi sexta-feira. Aí eu hoje até quis saber como é que estava. Até agora ele não fez mais xixi. Não fez mais xixi, olha que maravilha. Então, isso daí você olha que tudo tem que ir lá resgatar as emoções. Então, a hipnose clínica nada mais é do que isso. Resgata as emoções. Às vezes são emoções até muito fortes, né? Muito fortes. Tem catarses muito fortes. Por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, ela geralmente vai sentir na hora da reunião. A enxaqueca está ligada à mágoa, né? Está ligada a uma porção de coisas, entendeu? Mágoa estão mais assim, até mais tumores, assim, câncer, muito. Mas então, resgata a enxaqueca, por exemplo, a causa da enxaqueca. Vai na causa da enxaqueca. Indo na causa, ele vai, libera sentindo. Às vezes é tão forte que aí eu dou sugestão para ver sair só a energia, que é tão forte que é a dor de cabeça. Entendeu? Não dizem, né? Eu não tenho enxaqueca, mas dizem que é uma dor horrível, né? Isso, é um mal-estar. Isso. Tem uma paciente que eu tratei que ela tinha enxaqueca todos os dias. Às vezes tem pessoas que têm enxaqueca de vez em quando, mas ela tinha todos os dias. Se transformou totalmente, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa chega, ela fala exatamente aquilo que está incomodando ela, né? Uma emoção, né? Da raiva de alguém, o medo de elevador. Né? Eu peguei aqui uma menina com síndrome do pânico. Né? E ela falou, não, eu melhorei muito, mas eu ainda não ando de elevador, eu só subo escada, não viajo mais de avião, eu amava avião, mas não faço mais isso. Eu falei, realmente tem que mudar isso, né? Tem que trabalhar a causa disso. Tem que ir na causa. Por exemplo, então o pânico nada mais é o quê? Medos que vão se repetindo. Hoje em dia tem muitas pessoas com pânico por causa da Covid. Por causa da Covid. Então, indo na causa, você vai fazer uma limpeza de medos. Pode ser que já venha lá de trás, porque a gente fala terapia de vidas passadas, eu até falo, terapia de vida passada. Por quê? Porque eu acho que nós só temos uma vida, em 3 estágios. Mundo espiritual, gestação e aqui, nesses 3 estágios. Então, a regressão, por exemplo, se a pessoa chega e diz assim, eu quero saber o que eu fui em outra vida, eu geralmente nem faço. Eu faço só para fazer... Isso não interessa também. Não interessa, exatamente. Qual o objetivo disso, né? Saber o que foi na outra vida. Isso. Agora, se a pessoa me diz assim, tem problema X, então, automaticamente, por exemplo, uma pessoa com pânico, vai na causa do pânico. De repente ela se vê em outra vida. Sim, fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. Então ela se vê com outro corpo e outra vida, mas vai resgatar as mesmas emoções que traz. Porque é o que eu falo, o corpo emocional, perispírito, que é o nosso corpo espiritual. O emocional e o mental, esses 3 andam sempre juntos. Sim. Sempre juntos. Por exemplo, e as pessoas separam, né? Elas acham que é só corpo, né? Exatamente. Todos eles, nós temos 3 corpos energéticos que estão juntinhos aqui com a gente. Sim. Juntinho. Que é o mental, que está ligado ao nosso subconsciente. O emocional, que está ligado ao nosso inconsciente. E o perispírito. Sim. Então, repetindo no mental, vai gravar no emocional. Que acaba tirando a energia do perispírito, que acaba deixando o corpo físico doente. Na verdade, se você é uma repetição, se fizer um condicionamento, você acaba tendo aquele comportamento, né? Aquele filme Laranja Mecânica, de tanto, né? Martelar na cabeça do cara, né? Ele teve um outro tipo de comportamento, né? Ele foi induzido aquilo. Sim, porque nós, repara, tudo que nós conseguimos na vida, todo mundo conseguiu na vida, olha quantas vezes ele repetiu para conseguir aquilo. Até o namorado, a namorada, quantas vezes ele repetiu a ideia, o apartamento, o carro, quantas vezes ele repetiu a cor do carro até ele conseguir, tá entendendo? Então tudo vai, depois que grava, acontece.
É porque eu costumo dizer o seguinte, gente, não tá lá, quer dizer, não tá aqui, eu não tô falando sobre isso, mas tá lá na minha mente. Ela tá lá latente. Qualquer coisa que eu veja me liga àquele objetivo que eu quero alcançar. Aí eu falo, opa, isso é meu. Eu não estou falando, eu não estou verbalizando, mas tá na minha mente, né? Tá latente ali, ó. Pulsando, né? Está pulsando, você está pensando toda hora naquilo que não, quando vai pagar o aluguel, poxa, tem que deixar, tem que comprar casa própria, e vai sempre pensando na casa que quer. No final você vai acabar conseguindo aquilo que você quer, do jeito que você quer. Você olha inclusive os condicionamentos, uma pessoa, por exemplo, que uma paciente diz assim, só arranja um namorado que bebe. Por quê? O teu pai bebia, ela que bebia. Olha, aquilo foi repetido na mente dela, ela acabou se condicionando e atraindo aquilo para ela também. Aí o que é que tem que fazer? Tem que ir na causa, faz um resgate de todo aquele sofrimento que ela vivenciou na família, né? E automaticamente faz uma reprogramação mental e ela começa a atrair pessoas diferentes. Hoje de manhã, interessante, veio assim, uma menina com a mãe, né? Ela tem 17 anos, a mãe reclamando que ela fica sufocando o namorado e o namorado não quer mais, acha ela chata, tá perseguindo, tá? E aí eu falei, tá, e como é que é a sua vida? O marido dela faz a mesma coisa. Exatamente. Controla ela o tempo todo, 24 horas, ela não pode fazer nada. Isso. E olha a filha repetindo. Repetindo, exatamente. E para você, por exemplo, tratar essa filha, o ideal é o quê? Faz um relaxamento, aí você manda ela ir lá atrás, ela vai repetir. Quando ela repete a vida que ela teve lá atrás desde pequena, né? Pode fazer gestação, inclusive, primeira infância, que a mãe já sofria aquilo, já sofria. Faz uma limpeza na gestação, primeira infância até o dia de hoje, ressignifica aquilo, aí faz uma programação positiva, que aquilo acabou e que ela vai atrair uma pessoa totalmente diferente, que ela vai deixar de sufocar também o namorado, enfim. E então ela vai mudar, porque aí ela, depois que grava no inconsciente, o Freud diz que o inconsciente ele só se transmite para o nosso aqui agora por pulsões e sonhos. O que é uma pulsão? Uma pulsão é nada mais isso do que ela faz com o namorado dela. Ela gravou aquilo da família e ela tem aquilo, gravou, repetiu, e hoje ela faz a mesma coisa. Então, as vidas passadas é isso. Você trabalha sempre a pessoa, não aqui agora, e manda ir na causa. Quer ver? Eu até tenho essa moça hoje que fez curso, inclusive, com a gente para a psicologia. Sim. Ela tem um problema que ela não conseguia namorava um rapaz há 14 anos, queria casar com ela, e ela não quis casar com ele, porque ela não conseguia dormir com ninguém. Aí eu até quero casar com ele, mas não consigo dormir, não. Não confio em dormir com ninguém. Sim. Ela hoje, inclusive, mora sozinha, no apartamento mora sozinha, tem uma situação financeira muito boa. Certo. E então ela assim, vai na causa desse medo que você tem de não confiar em ninguém, né? Não confiar em ninguém. Problema de confiança. Exato, problema de confiança. Aí ela se visualizou como um homem numa época muito antiga, né? Muito antiga. Eu disse assim, em que ano você está? Ano 380. Era o chefão de um lugar muito antigo. Que era, eu assim, como é que chama esse lugar? Antioquia. Nunca escutei falar, até escrevi o nome e tal. Ele era o chefão, pegava todas as meninas do lugar que ele queria e levava para a cama. Nossa. Uma delas pegou a faca e enfiou a faca no coração e matou. É por isso que ele não tinha confiança. Aquela revolta toda, porque a pessoa se visualiza no pós-morte, vê o corpo fora, aquela revolta toda. Tem traumas que também estão no pós-morte, até ser encaminhada, né? E aí, aí resgatou aquela emoção, aquela revolta toda, ter morrido novo, que era o chefão do lugar e tal. Aí, você é cristão? Eu perguntei, 380 é cristão, né?
Nunca escutei falar. Aí tá bom, fez a terapia, resgatou tudo. No final da terapia, eu disse, se você conhece esse lugar? Eu não, nunca escutei falar, não. Aí fomos ver no Google, isso tem tudo. Antioquia, fica entre a Turquia e a Síria, um lugar totalmente histórico do turismo, mesmo, de escavações estão fazendo lá. E está lá, 380 a.C. Ela tinha gravado dentro do corpo emocional dela um caso de 380 anos antes de Cristo. Nossa! Automaticamente ressignificou aquilo, jogou aquela tudo para fora. Ela melhorou, já está namorando e tudo, entendeu? Então, conseguiu dormir? Consegue dormir. Então, mas não casou com o noivo, né? Não casou porque ele já tinha arrumado outra, já tinha saído arrumado outra. Foi por isso que ela até ficou triste, porque foi por isso que ela até veio para a terapia. Então você olha que a regressão não precisa ser em outras vidas, não. Vai na causa, é sempre para trabalhar a causa. Certo. Se você disser, está muitos problemas em outras vidas, a maioria dos problemas estão nesta vida mesmo. Mas tem cada história bacana mesmo. Eu já tive pessoas que viveram na época de Cristo, que se visualizaram, que se tornou, ela não fez a regressão para ir na época de Cristo. Sim, claro que não. Foi para fazer o tratamento, entendeu? Que ela fazer o tratamento e ela depois foi seguir a ordem de Cristo. Agora, José, a Mente Sadia, ela dá aula de parapsicologia, foi o curso que eu fiz, e dentro do curso tinha hipnose. Mas vocês dão hipnose separado ou não? Olha, eu costumo até dizer que a hipnose é uma coisa tão simples, né, que a gente dá em 4 aulas, né? Eu dou 4 aulas de hipnose. Porque a hipnose é tão simples que realmente não precisa nem de um curso separado, embora que eu fiz vários cursos. O maior problema dos cursos que o pessoal faz, que eu fiz também, é que realmente eles não passam, a hipnose é tão simples que eles não passam a simplicidade da hipnose. Entendi. Não passa. Então você acha sempre que eles têm um poder além, nada disso. A hipnose é só sugestão e mais nada, a pessoa é que se deixa sugestionar. Então vamos lá, eu tenho artrite reumatoide, chego lá reclamando que eu estou com essa doença, artrite reumatoide. Como é que é o processo? O processo, você vai lá, a gente vai na causa, vou até dar o exemplo de uma paciente, 37 anos já, muito sofrimento mesmo, já estava começando a ter juntinhas. Os dedos já dói muito. Exatamente. E então ela foi com 16 anos. O primeiro namoradinho dela, que ela teve, ela se visualizou e ela não queria mais namorar ele perseguia ela por tudo quanto é lugar. Saía do colégio, estava ele lá. E ela criou uma doença que pela medicina não tem cura, né? E foi lá nos 16 anos e ela criou a artrite reumatoide ali como fuga. Sim. Como fuga. Então, aquilo tem que resgatar, é lógico, a energia que absorveu, tá? Naquele momento, tá? E depois, então, remodelar, trocar aquele modelo de comportamento por outro. Então, como ela criou um modelo como fuga, automaticamente ela sempre trocou aquele modelo por algo compreendeu outra coisa. Então, ela até, passados os tempos, ela não sentiu mais nada e um final de ano eu costumo ligar para pacientes, né? E aí, como é que tá? Tal. E ela diz assim, não, eu estou curada. Eu digo assim, é mesmo? E agora eu sei o porquê e o que eu devo fazer para não ter mais artrite reumatoide. Tá? Então, me conta. Olha, meu pai é boliviano. Eu sou filha de mãe solteira. A minha mãe engravidou, estava fazendo engenharia no FRJ e tinha um boliviano lá e acabou. Eu nasci desse relacionamento. É lógico que meu pai se formou e foi embora. E com a internet agora eu consegui achar o meu pai na Bolívia
E ele, poxa, minha filha, vem aqui conhecer os teus irmãos. Acho que tinha 8 ou 10 irmãos lá, muito irmão. Vem, ó, tem muito irmão aqui querendo te receber e tal. E ela, então, ela trabalha no Banco Central, essa moça, foi na Bolívia. E disse que chegou da Bolívia de férias, muito cansada. E amanhã eu não vou trabalhar não, porque eu estou muito cansada. E imediatamente o corpo dela começou a doer tudo. É a fuga. Então qualquer fuga que ela vai fazer da vida dela, aí na mesma hora vem a dor. E ela diz, não, eu vou trabalhar assim, na mesma hora para a dor. Agora, José, infelizmente já está acabando nosso tempo, acho que até já passou, né? Eu gostaria que você desse os seus contatos, o telefone da Mente Sadia, como é que é o Instagram, né? Então, gostaria que você, né, falasse dos seus contatos. Bom, então, olha só, eu posso dar meu telefone? Pode. Então, meu telefone é 21, tem 4 nomes, eu também faço online, tá? Hoje a gente só faz online. 21 9999 49 3030, né? Sim. 989, então 9999 30989. O da Mente Sadia é 2568 5635 21 também, tá? E a Mente Sadia fica onde na Tijuca? Na rua Soriano de Souza, 37, Sobrado, mesmo em frente ao Tijuca Coffee Shop, do lado do Bar do Elias. Agora tem o Bar do Elias ali do lado, parede com o Bar do Elias ali. Ela tem Instagram? Olha, tem Instagram, mas aí eu não sabe. Eu não sei. eu realmente não sei. A Lucilene que é mais dessa parte. Que é mais dessa parte. Agora, eu gostaria que, para finalizar, que você deixasse assim, uma mensagem para o público, né? Falasse assim, uma coisa importante. Olha, o ser humano, para ser feliz, só precisa se libertar de 3 coisas. Tá? Eu costumo dizer para os meus pacientes isso, exatamente para ensinar eles. A primeira é a miséria, porque se não gosta de dizer que dinheiro não traz felicidade, é mentira. Tá? A segunda é a doença. Eu até, inclusive, eu digo assim, olha, tá vendo, você não tem miséria, só faltam 2. Tá? A segunda é a doença, então você também não tem doença, também só falta 1. A terceira é que leva o ser humano a ficar doente, que são os conflitos. Então, é só, para acabar com o conflito, é só ter o controle da mente, orar e vigiar a mente. Exatamente. E aí um exercício para finalizar, como é que fica vigiando a mente? O que ele pode fazer para vigiar os seus próprios pensamentos? Isso. Porque, na verdade, quer dizer, pensamento é formado por palavras, né? Então, às vezes, o vocabulário é tão curto que ele fica batendo na mesma tecla, verde, azul, e fica ali e não consegue. Isso. Qual o exercício que ele poderia fazer rápido? Isso. Tem um ensinamento, que eu fiz teologia, tem um ensinamento de Jesus que diz Jesus ia atravessando o lago de Tiberíades com os apóstolos, dormia no barco e veio uma tempestade. Os apóstolos gritaram, mestre, acorda, nós pereceremos. Então nessa história eu costumo dizer, quem é o barco? O barco é a nossa mente. Então, quem é a tempestade? Os pensamentos. Então quando a tua mente não está no teu presente, vai para o trabalho e está pensando em outra coisa, vai para dormir e está pensando fora de dormir. Automaticamente a tua mente está numa tempestade. Então Jesus parou a tempestade, virando para ela e disse assim, para! A tempestade parou e eu disse assim, homens de pouca fé. Então eu utilizo muito, porque eu preciso muito ainda controlar a minha mente. Com certeza, muito, todos nós, nós. Então eu utilizo a toda hora. Hoje já dei vários paras na minha mente para parar a tempestade. Eu costumo fazer um exercício da parede, botar o meu nariz na parede branca, o meu olho, o meu nariz, minha cara, e ali eu começo a visualizar tudo branco, né? E eu estou ligada àquela parede branca, então eu paro a minha mente. Eu descanso ela, porque ela só está vendo branco, né? Também é sempre isso, tá? É trocar aquele pensamento por algo deixar a mente principalmente vazia.
Eu utilizo também o para, toda hora eu estou dando para, às vezes estou dirigindo, pensamento para. Ou vendo alguma coisa ruim na televisão, eu troco de canal, entendeu? Troco de canal. Então, eu dou toda hora o para, né? Mas também eu utilizo muito, quando eu paro, eu estou parado, não estou fazendo nada, aí eu imediatamente eu troco, no lugar da parede, eu troco pelo sol. Imagina um sol com aquela luz dourada toda, e eu começo a mentalizar o sol, que dizem que Deus é o sol central do universo. Então é isso que eu faço. Bom, José, adorei. Olha, gratidão por ter vindo, eu que agradeço a você. Ter aceito o convite. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu. O corpo alcança a mente quando ela deixa, tá? Boa tarde. Obrigado por me convidar.